Bom, o mais importante aqui nesta questão destas classes, como a ArrayList e a List, é mesmo utilizar a documentação. Isso é o mais importante. E em regra, vocês podem fazer isto, né? List, Java, Doc, ou se quiserem ficar mais descansados com a última versão, podem pôr Java 8 Doc. Isto normalmente é suficiente para ir para a documentação online. E vamos começar por olhar aqui um bocadinho para o que é isto do list. Isso é algo que não vimos bem na semana passada, não é? Vimos apenas que o list era algo abstrato, porque definimos as variáveis do tipo list, mas depois quando criamos o objeto, criamos um array list. Certo? Portanto, não podemos fazer new list. A razão que não podemos fazer new list tem a ver com isto, com o que a list realmente é. A list não é uma classe. Portanto, a list, isto é algo que nós vamos também falar mais daqui a mais umas semanas, nas semanas seguintes à Páscoa. Vamos encontrar isto agora muito, muito frequentemente. A list é aquilo que se chama uma interface. Interface, neste contexto, isto é mais outra utilização da palavra interface. Portanto, em programação e em particular até na linguagem Java, também por ser uma linguagem orientada para objetos, a palavra interface tem vários significados. Um mais óbvio é a interface com o utilizador, que é aquilo que nós também vamos falar mais à frente. Não é? Mas isso tem a ver com fazer janelas e botões, com a interface gráfica, não é? Se for uma Graphical User Interface, um GUI, isso tem a ver com pôr janelas e botões e menus e esse tipo de coisas que nós estamos todos habituados a ver como utilizadores. Isso é a interface com o utilizador. Pronto, isso é uma designação. Mas num contexto lá mais dentro do código, digamos assim, mais no contexto da programação mesmo, a interface, nós já encontramos, aliás, um significado para a palavra interface, nesse contexto mesmo do código. Lembram-se qual é? O que é a interface? Ninguém se lembra? Qual foi a utilização que demos à palavra interface no contexto do código mesmo? Isto das classes e dos objetos e companhia. Então, não se lembram de usar a palavra interface? Representação gráfica. Isso é outra significado. A representação gráfica não é propriamente uma interface gráfica. Pronto, podia ser texto também. Aí a linha de comando dos sistemas operativos é uma interface de texto, na verdade, para o utilizador. Agora é mais para os administradores do que para os utilizadores, não é? Felizmente para os utilizadores. Mas aí há muitos anos atrás, ainda muitos de vocês não eram nascidos, a interface ao utilizador era mesmo o famoso MS-DOS, era o que foi mais conhecido, não é? Ou seja, muitas coisas tinham que ser feitas mesmo na linha de comando. Não havia ainda ecrãs gráficos para todos. Mas esse é o significado. Aqui dentro do código mesmo, qual foi o significado que demos para a palavra interface? O que é a interface de um objeto? Não se lembram disso? Ninguém se lembra o que é isso? Ninguém quer dizer. E os que se lembram não querem dizer. O que é a interface do objeto ou até a interface da classe? Eventualmente podemos ter dito assim. Ninguém se lembra o que era isso? Tem a ver com os métodos público e private. Público e private. São dois métodos. Os métodos podem ser público ou private, não é? Mas não são os métodos. Na verdade, também as variáveis. Nós temos aquela regra, os atributos, em regra, vão ser privados, os métodos é que podem ser públicos ou privados. Pronto, isto lembram-se, não se lembram? Se não nos aconteceu nada na semana passada, não se lembrar disto. Não. Então, o conjunto dos métodos públicos, ou por outras palavras, aquilo que é público é o quê? É aquilo que cá fora, se nós tivéssemos aqui uma classe, normalmente nós temos aqui outra vez o private para os atributos, normalmente colocamos os atributos aqui em primeiro lugar, não é? E depois aqui temos os métodos, uns são públicos, por exemplo, vou pôr aqui um M1, este aqui podia ser um M2, este aqui era um M3. Pronto, íamos para aí fora definir métodos. E aqui podíamos ter um tipo, e aqui um atributo 1 e um tipo 2, um atributo 2. Isto é a nossa classe, assim esquematicamente. E o que é a interface de cada objeto desta classe? Pode ter-se pode dizer a interface da classe.
Não é tão preciso, mas cada objeto que a gente vai definir disto, aqui a nossa classe C, nós faríamos qualquer coisa assim. O nosso objeto é igual a um nível C. Bem, pá, no mínimo. Então agora, aqui neste OBJ, o que é que fica? Fica o objeto, certo? E o que é a interface do objeto? Esta é a utilização da palavra, que eu já tenho utilizado, pelo menos, se calhar não. Mas o que é a interface do objeto? Olhando para aqui para o quadro. Ninguém se lembra o que é isto? Os métodos públicos. São os métodos públicos, exatamente. É o conjunto dos métodos públicos, não tem complicação nenhuma. Há este conjunto aqui, que é um subconjunto de todos, não é? Aqueles que são públicos são a interface do objeto. E porquê é que se chama a interface do objeto? Porque é aquilo que é visível para o exterior. É aquilo que os outros objetos, noutras classes, podem utilizar do objeto, ou podem pedir ao objeto para fazer. Uma analogia que já falámos aqui também, era com o comando de uma televisão. Não é? Os botões que estão no comando da televisão é como se fosse são interface para a televisão, não, do televisor, melhor dizendo. São interface para o televisor. Portanto, são as coisas que nós podemos pedir ao televisor para fazer. Mudar o canal, subir o volume, sincronizar, seja o que for. Agora, o televisor faz outras coisas que não nos interessam nada. Não estão ali na nossa interface, no nosso comando. Então, os métodos públicos são essas coisas que estão ali disponíveis para nós utilizarmos. Portanto, são a interface do objeto neste sentido. É aquilo que o objeto disponibiliza para o exterior. Aqui, mais uma vez, aquela analogia do objeto como cliente, como numa lógica de clientes-servidores, funciona. O programa orientado para objetos é como se fossem aparecendo assim objetos. OBJ1. E depois é feito o new e aparece outro. OBJ2. E estes, enquanto, à medida que o programa vai correndo, vão aparecendo objetos. Não sei o que vamos fazer new disto, new daquilo, new daquilo. E normalmente a seguir pedimos ao objeto para fazer qualquer coisa. No início, o programa, até não, no caso do Java, até não começa num objeto. Começa aqui numa coisa mais esquisita, que é o main. Mas normalmente a primeira coisa que o main faz, agora não temos tido main, temos tido código teste, mas é a mesma coisa. No código teste também criamos um objeto. A primeira coisa que o main ou o código teste, se tiver, não sei que é só no main, faz é criar algum objeto. E a partir daí, podemos pedir, o próprio código teste está mesmo para pedir o objeto, ou esse objeto pode fazer pedidos a outros objetos, este pode pedir a este pode pedir a este pode pedir àquele, este pode pedir a este. Portanto, o programa, de vez em quando, há um que cria mais outro. Há sempre alguém que cria também, não é? Portanto, um programa orientado para objetos vai ficando uma coisa assim, na verdade. Há entidades que são os objetos que pedem coisas a outras. E neste sentido, isto é parecido a um sistema aquilo que se chama de sistema distribuído em informática. É como se cada objeto fosse cliente e servidor. No sentido que, quando este chama um método daquele, o OBJ2 faz, por exemplo, OBJ4.m. Está a chamar o método M que está no OBJ4. Então, o OBJ4, por exemplo, assim, M. Se eu fizer isto, este objeto é o que está a fazer, ou executar aquele pedido. Quem está a pedir é o sítio onde nós estamos, não é? Isto está em algum sítio. E está num contexto, sei lá, numa outra classe qualquer. E essa outra classe, que na verdade vai corresponder, estamos dentro de um método que corresponde a outro objeto, e esse outro objeto está a pedir a este para executar o M. Então este aqui que está a executar o M é como se fosse um servidor. E o outro que está a pedir ao OBJ para executar o M é um cliente. O OBJ é o servidor, então. É como se fosse o servidor que tem este serviço que pode fazer a qualquer momento. E o sítio onde estamos a escrever isto é o cliente.
É o objeto a quem está a pedir àquele outro para executar o erro. Portanto, um programa orientado para objetos vai ficando algo assim. Ora, cada objeto destes só conhece do outro a sua interface, que é o que é público. Por exemplo, este método M3 nunca seria conhecido. Nunca poderíamos pedir para executar o M3 de fora. Lá dentro, sim. Aqui dentro do M2, podemos executar o M3, como já temos feito. Não é? Portanto, é por isso que a interface é como se aqui os objetos tivessem aqui uma parte que é aquela que realmente permite comunicar com os outros. É aquela parte que é conhecida. Ou se quiserem, fazer aqui um boneco um bocadinho, já está tudo arriscado. Era um bocado como se o objeto tivesse uma parte de dentro, não é? Fosse um bocado visto. O que está por fora é que a interface, eles comunicam, pode vir de dentro, ou pode vir da parte de fora, mas o que vem só comunica com a parte visível. Lá dentro está uma parte escondida que são os métodos privados. E quando este cria outro objeto, acontece a mesma coisa. Tipicamente terá uma parte que tem os métodos privados e a outra que tem os métodos públicos. E o programa vai sendo, no fundo, o programa vai sendo isto. Vão surgindo entidades que estão a comunicar umas com as outras. Portanto, isto é em termos. Há um texto que eu vos sugeri a leitura logo no início, não sei se alguém terá lido, está na página, que tem tudo a ver com esta visão do que é um programa orientado para objetos. Que está por aqui. Penso que seja este o Objects in Operation. E é isto. O texto está. Este texto, que é bom, recomendo a leitura. Depois o que está a dizer é os objetos pedirem coisas uns aos outros, e de vez em quando o próprio objeto também pode pedir coisas a si próprio. Ou seja, aquela situação em que um método do objeto chama outro método do objeto. Portanto, nesse caso, tanto pode ser público como pode ser privado. E digamos que esta é a visão do programa orientado para objetos. Depois, dentro desta representação, digamos, dentro desta estrutura, nós podemos ter, aliás, quando executamos um método, também está aqui implícita alguma hierarquia, que é aquela história. Para executar uma tarefa, podemos precisar de chamar outras subtarefas. Agora, essas subtarefas, é por isso que a gente faz vários métodos pequeninos, não é? Que é para não ser um método muito grande, esse método depois chama outros para fazer partes. Esses outros que são chamados, tanto podem estar no outro objeto, ou seja, ele tem que pedir outro objeto para fazer aquela parte, é o que andamos aqui a fazer com o Moneybox, não é? Por exemplo, nós para inserir uma moeda, no caso mais simples, era simplesmente chamar o insert de moeda da Moneybox, e mais nada. Não havia mais nada a fazer. Porque o insert de moeda do outro objeto fazia o trabalho todo que queríamos. Já no caso da compra, já tinha ali um bocadinho mais de complicação, porque uma parte era pedir ao Moneybox para tratar do dinheiro, mas a parte de decrementar os produtos fazemos do lado do dispenser. Então já tínhamos ali duas tarefas. Mas então temos uma tarefa que foi pedida ao dispenser, que é vender ou comprar o produto, comprar uma perspectiva, e ele, para fazer isso, pede uma parte ao Moneybox e faz outra. Portanto, faria um destes pedidos, vinha a resposta e ele fazia outra parte. Se fosse algo mais complicado, podia ter que pedir a vários, né? Em vez de pedir só alguma coisa, podia ter que pedir chamar um método de um objeto, chamar um método de outro, chamar um método de outro, e eventualmente utilizar esses resultados todos e fazer mais qualquer coisa. Esse mais qualquer coisa também podiam ser métodos dentro do próprio objeto. E nesse sentido, como os métodos executam uma tarefa, podiam ter que executar várias subtarefas dentro dessa. Executar umas, depois outra, e cada uma dessas podia chamar outra. Portanto, digamos que, ao mesmo tempo que há esta visão dos objetos a chamarem-se uns aos outros, cada chamada desta pode ter por trás e querer fazer uma tarefa. E neste sentido há aqui uma hierarquia de tarefas, que é para fazer uma tarefa, e quando conseguir executar essa tarefa tem que chamar outra, e essa tem que chamar outra, tem que chamar outra. Para conseguir fazer a tarefa inicial. Acontece é que estas tarefas, estas subtarefas que vamos ter de fazer, podem estar no mesmo objeto, portanto serem métodos destes que estamos aqui a chamar, dentro do mesmo objeto, ou podem ser de outro objeto. E então, na verdade, todas estas setas que são chamadas de métodos
podem corresponder a querer realizarmos uma tarefa, mas que podemos, por exemplo, aqui queremos realizar uma tarefa, temos que pedir uma parte a este. E este, para conseguir realizar a tarefa, tem que pedir a este tem que pedir a aquele, e tem que pedir aqui, e este tem que pedir uma parte a dar. Quando este termina, é que devolveria a resposta para este. E depois este ainda tinha que pedir outra coisa aqui também. Mas, digamos que na origem, estavam a querer fazer uma tarefa. Então há aqui duas visões que estão aqui ao mesmo tempo, por assim dizer, que se entrecruzam. Esta de fazer uma tarefa que tem que se chamar subtarefas, mas executar essas subtarefas pode ser vista como esta comunicação entre objetos, em que uns pedem coisas uns aos outros ou a si próprio para conseguir executar essas tarefas. E o comportamento do programa pode ser então visto desta forma, como comunicação entre entidades para executarem as tarefas que queremos. Tarefas essas que são pedidas inicialmente a uma delas. Depende de um objeto e depois a seguir esse é que vai fazer os pedidos que precisa para satisfazer isso. Portanto, esta conversa toda veio por causa da utilização da palavra interface. Nós, no fundo, só podemos pedir uns aos outros está na interface, ou seja, o que é público no objeto. Estávamos na documentação que era da list. Não é? Aqui. Voltando então aqui. Aqui aparece uma outra utilização para a palavra interface, mas tem diretamente a ver com esta, na verdade. Tem diretamente a ver com esta história da interface ser a parte pública do objeto. Então o que é uma list? Uma list pode ser vista assim. Nós vamos falar disto mais uma vez novamente à frente, mas para já esta é a parte que me interessa. Uma lista é como se fosse uma classe muito, muito, muito simplificada, no sentido que a única coisa que tem lá dentro são cabeçalhos de métodos públicos. Portanto, se nós quiséssemos fazer uma interface com a mesma interface, ou seja, com o mesmo conjunto de métodos públicos desta classe, eram só estas duas linhas. E eram só os cabeçalhos, nem sequer tinha corpo. Ou seja, na verdade é como se a gente dissesse assim, a interface, vou chamar CI, pronto, só para dizer que é interface do C, ou C interface. Isto seria, em vez de usar a palavra classe, usa-se a palavra interface. E depois aqui dentro estava simplesmente, na verdade, como interface, os métodos são sempre necessariamente públicos, até é dispensável, não sempre podemos dispensar a palavra pública. E ficava simplesmente isto. Claro, porque isto teria um tipo de retorno, não é? Eu ali omiti, mas seria qualquer coisa assim. Seriam só mesmo os cabeçalhos. Portanto, é algo mesmo muito simples. A interface é uma lista de métodos que são necessariamente públicos. É só uma lista de métodos. Então, para que é que isto serve? Quando nós dizemos que existe uma interface chamada lista, significa apenas isto, que tudo aquilo que queira ser uma lista, que queira ser do tipo lista, como acontece, por exemplo, com o ArrayList, que já usámos, tem de implementar, e aí sim ter o método completo, com as chavetas e tudo, tem de implementar todos estes métodos que estão na interface. Então isto aqui, a interface lista, é de facto, deve ter esta conversa toda, a explicar a lógica, mas é na verdade esta lista de cabeçalhos de métodos. Estes métodos não estão feitos aqui. É mesmo por não estarem feitos que nós não podemos fazer new list. Porque depois, quando pedíamos para executar, não estava lá nada. Só estão lá os cabeçalhos. E só serve para dizer que outra classe, se quiser ser uma lista, faz. Tem que usar uma palavrinha parecida ao extends, só que o extends é mesmo uma herança entre classes, como já vimos na programação, não é? No caso de interface, é dizer assim, implemento esses métodos. Por exemplo, o ArrayList faz, é dizer, eu implemento esses métodos todos da interface list. Então, ele, lá na sua definição, diz assim, classe ArrayList, implement, em vez de extends, põe implement list. E o ArrayList passa a ser uma lista. Tal como com o extends. Portanto, é uma forma de herança
muito mais levezinha. Porque é uma forma de herança no sentido que um array list é uma list também. Tal como o grect era um gobject. Mas aí era porque o grect fazia extends do gobject. Aqui não. E então ficava com métodos já feitos, não é? Que vinham do gobject. Podia ficar. Então que ficasse, para a memória de me lembro. Mas o que interessa é que podiam vir já métodos feitos. Com o extends vem coisas já feitas. Que nós não temos que definir porque já estão feitas. É a tal história da redefinição. Aqui na interface é muito mais simples até. Porque nós não estamos a herdar nada, estamos só a dizer, eu vou fazer estes métodos. Se eu, agora, quem quisesse ser um CI, se fosse lá isso que fosse, fazia implemente-se do CI. Portanto, ia haver aqui uma outra classe, vou chamar de e faria isto. Se ela disser implemente-se do CI, quer dizer que vai mesmo ter aqui dentro um M1 que faça qualquer coisa. E vai ter que ter também um M2 com as suas chavetas que faz qualquer coisa. Portanto, porque ela está a dizer que está a implementar esta interface. E vão ter que ser públicos, porque se é uma interface, a ideia é que estes métodos fazem parte da interface, quer dizer que eles aqui vão ter que ser públicos. E aqui sim, aqui temos que pôr o público. Então o que é isto da interface? É apenas, digamos, quem quer ser uma lista, neste caso, teria que ter os métodos, teria que implementar os métodos da lista. No fundo é assim. Podiam pensar assim. No fundo, na nossa cabeça, até pela prática, temos todos metidos na cabeça que um comando de televisão, um televisor, mais uma vez, tem que ter um mínimo de coisas. Tem que ter algo para mudar os canais e tem que ter algo para baixar e subir o volume. E para ligar e desligar. Isto é o mínimo. Então podíamos pensar que isto é uma definição da interface típica do comando de televisor. Qualquer coisa que queira ser, mas reparem, não era ainda fazer o comando, era dizer, quem quiser implementar um comando de televisão, fazer um comando de televisão, tem que ter lá isto, tem que ter um botão para ligar e desligar, tem que ter botões com os números para mudar de canal e tem que ter um botão para subir e baixar o volume. Agora, quem for fazer realmente o comando, se quiser ser considerado um comando daqueles, tem que ter lá isto feito. Isto é que é a implementação. Portanto, a implementação do comando, de facto, implementa aquela especificação. Portanto, a interface é só, digamos, uma obrigação. Se quiser ser uma coisa destas, tem que implementar isto. Tá? Então, a lista é apenas isso. Quando aqui diz que a lista é uma interface, é uma lista de qualquer coisa, portanto é parametrizável, por isso é que nós fizemos uma lista de produtos, portanto instanciamos aquele é como produto. E quem quiser ser então uma lista de produtos, ou tudo o que é uma lista de produtos, tem de certeza todos estes métodos implementados. E depois aqui na documentação, como isto é código que já está feito, ele está a dizer que na biblioteca do Java, aqueles que implementam a interface lista e, portanto, são listas, são estes todos que aqui estão. Reparem, todas as classes que implementam a lista são estas todas. E uma delas é a ArrayList que nós temos estado a utilizar e que é mais costume utilizar. É mais comum. O stack é, na verdade, uma versão que é mais simples. Mas o que interessa é que todas estas implementam a interface da list. Então há aqui, digamos que uma família de classes, entre elas o ArrayList, que são listas. Que implementam, porquê? Porque implementam a interface list. E o que é uma lista? Uma lista é exatamente aquela lógica que vimos já na semana passada. Corresponde a uma lista, a um conceito da matemática, que vocês eventualmente a matemática discreta já viram, ou estão a ver, mas que vocês já conhecem da matemática, nem sequer precisa da matemática de secundária. Mesmo que não tenham pensado muito nisso, é o que acontecia quando vocês, por exemplo, têm um ponto. Os pontos que nós até usamos muito em programação, não é?
quando vocês têm um XY, na verdade isto é uma lista. Só que é uma lista só de 2, quase não se nota que é uma lista. Por exemplo, se tiver um x1 e y1, como vocês fazem na matemática, e um x2 e y2, temos duas listas. E isto é diferente, também já falámos um bocadinho disto em programação 1, de termos isto. Já vou ficar igual. Com as chavetas. Isto é notação matemática, hein? Não é Java. Se tivéssemos isto, x2 e y2, qual é a diferença disto para isto? Vamos lá. Eu já fiz esta pergunta, professor. Uma outra posição. Sim. Mais. Não importa a ordem. Qual é a diferença disto para este? Isto é o quê? É matemática. Isto é um conjunto. Isto não é. É um par ordenado, não é? Percebe? Exatamente. A questão do ordenado é que é importante. Em vez de um par, até podia ser um termo. Depois começa a não haver palavras propriamente para isso, não é? Começa a ser em informática, naquela zona entre informática e matemática, usa-se a palavra tuplo. Um tuplo acaba por ser a mesma coisa de uma lista, ou uma sequência. Isto de palavras em inglês seria de parte. O que interessa, não é tantas palavras, a gente tem que saber as palavras, saber o que é que estamos a falar, não é? Mas o mais importante ainda é perceber o que é que elas fazem. E sua semântica, não é? E a questão fundamental é essa questão da ordenação, de facto. Isto é um par ordenado porque a ordem interessa. Não é propriamente, não é no sentido que o x tinha que ser maior ou menor que o y. É no sentido que a ordem interessa. Então, para estes dois serem considerados iguais, é preciso que o x1 seja igual ao x2, mais uma vez isto é matemática, né? Senão aqui era a afetação, e que o y1 seja igual ao y2. Né? Enquanto que aqui, para estes dois conjuntos serem iguais, assumindo que isto eram variáveis, tínhamos várias hipóteses. A ordem não interessa. O que quer dizer que podia o x1 ser igual ao y2 e o y1 igual ao x2, isto também era o mesmo conjunto. Ou seja, 2, 3 é a mesma coisa que 3, 2. Né? Por exemplo. Enquanto que aqui são iguais. Enquanto que aqui 2, 3 é diferente de 3, 2. E é claro, as coordenadas, por exemplo, são pares ordenados porque têm significados diferentes conforme o sítio onde estão. E isto são tudo conceitos que passaram para a programação. Que nós depois até achamos naturais, mas que na verdade vêm destes conceitos da matemática. Porque nas funções, os parâmetros, achamos que quando chamamos uma função com dois parâmetros, o primeiro vai para o primeiro do outro lado, não é? Parece óbvio. Mas curiosamente até há linguagens de programação que não obrigavam a isso. Só que nesse caso nós tínhamos que dizer qual o parâmetro correspondia a qual do outro. Ou seja, entre o parâmetro da definição e o parâmetro da utilização. Agora, tornou-se muito vulgar assumir que é a ordem e pronto, que é muito mais natural. Estar a dizer que aquilo afinal não é aquela ordem, parece mais estranho. Bom, então, uma lista, voltando aqui à nossa lista, são coisas destas. É uma sequência. A ordem interessa. Isso é que é a primeira questão. A ordem interessa. E depois temos formas de aceder a uma determinada posição. Portanto, há o conceito de posição na lista. A primeira posição, todas indexadas, todas numeradas. A primeira posição é a posição 0, depois a de 1, 2, 3, por aí fora. Portanto, são estes dois conceitos que definem o conceito de lista. Agora reparem, há uma coisa ainda mais geral que uma lista, que é uma collection, porque aqui diz super interfaces. Quer dizer que a lista implementa o que está na interface collection. Por isso é que a collection é uma super interface no sentido de estar por cima, né? No sentido de que tem, a interface já está a tratar do que esta outra interface diz. E agora aqui depois já aparecem já há muito mais classes que implementam esta. Portanto, isto forma uma espécie de hierarquia. Nós não vamos obviamente olhar para isto tudo, mas vamos olhar aqui para 3 conjuntos destas coisas todas que para aqui andam. Uma delas, veja, olhando agora aqui, que collection é a palavra utilizada em Java
É uma palavra importante para se entender esta documentação. Digamos que collection é um nome genérico por aqui. Para aquilo que às vezes na programação se chama um container. Portanto, um objeto pode conter outros. É o caso da lista. A lista pode, para que serve fundamentalmente? Para ter outros objetos lá dentro. Então a lista é um caso particular de um container. É uma forma de organizar outros objetos lá dentro. Aquilo que normalmente se chama uma estrutura de dados. Porque estrutura os dados de uma determinada forma. No caso da lista, estrutura-os assim todos de seguida. Numerados. Uma fila. Numerada também, em cada posição está numerada. Então, a collection, vejam que depois a interface list implementa a collection. Quer dizer que uma lista, esta é a notação para quando é uma relação entre interfaces de implementação, é parecida à da herança. Aqui esqueci-me do triângulo. Quer dizer que a lista é uma collection. E depois, o nosso array list é uma list. Tal como outras coisas também são uma list e como muitas outras também são uma collection. Destas todas que aqui estão, nós vamos apenas centrar-nos em 3, aqui neste nível. Aliás, neste nível 2 são list e um set. Que eram estes dois exatamente que eu já estava aqui a falar, da matemática. Quando a ordem não interessa para nada, nós podemos utilizar um set em vez de uma lista. Mais uma vez, o set é uma coisa abstrata. E nós queremos que exista algo que possamos criar objetos. Que seja um conjunto. E então, podemos ir aqui ao nosso set para ver o que é que há que implemente o set. E já estou aqui uma data de coisas feitas que implementam o set. E há dois destes todos que nos vamos focar mais, que é o triset e o hash set. Vou apontar aqui para o triset agora, que é mais simpático. Mas há outro que é o triset. E vamos interessar no 2. Hash set. Tal como aqui havia também o linked list, mas que nós não chegámos a usar, né? E mais outros. Então, quando nós só precisarmos de saber se algo está lá ou não está guardado, portanto, queremos guardar dados, mas não nos interessa nada a ordem deles, não nos interessa nada se está em primeiro, se está em segundo, se está em terceiro, podíamos utilizar um conjunto. Um conjunto pode ser um bocado, por analogia com a realidade, podia ser pensado como um saco, a gente põe coisas lá para dentro, mas à partida, quando tiramos, nem sequer sabemos, se virássemos assim às séries, sabemos o que é que vinha, porque não há uma ordem. Portanto, temos de tirar alguma regra para tirar as coisas, para pelo menos saber o que é que tirar quando tirarmos, ou podemos escolher o que é que queremos. Então há basicamente duas normalmente o que queremos é simplesmente saber se está ou se não está. No fundo é isso. Queremos ter uma forma fácil de saber se no saco está lá um objeto ou não está. Mas nós estamos interessados na ordem, não. Nós estamos interessados em saber em que posição é que eles estão. Então temos aqui duas formas, duas implementações possíveis, com vantagens e desvantagens de eficiência conforme aquilo que queremos fazer, que podemos utilizar com conjuntos. Normalmente nós vamos utilizar, provavelmente, quer dizer, depende do que é que vamos fazer, não é? Mas são estes dois que nos vamos focar. Há uma dúvida até aqui? Não? Agora queria encontrar aqui uma. Está a ver se navegando aqui a encontrava. Se não, vou ter que pôr aqui na pesquisa outra vez. Bem, a outra estrutura de dados, eu vou pôr aqui que é mais rápido do que andar aqui à procura. Map Java 8 Doc.
Outro tipo de interface, que basicamente é o outro que nos vai interessar, além da lista e do set, digamos que isto, o mais importante para nós é a lista e o set. Isto e isto são as duas. E depois há implementações de cada uma delas. E que têm uma analogia perfeita com este conceito da matemática. A ordem interessa, a ordem não interessa. Além disto, há outra coisa muito interessante que é o map. O map tem dois tipos. Porquê? Falei um bocadinho disto, falamos um bocadinho de nada disto na semana passada. O próprio array list, a lista, e até o próprio array que falámos em programação, o que é que tinha de... Além de ser uma lista e estar tudo numerado, tinha ali outra propriedade muito importante, que é aquilo que a gente dá um número, que é a posição, e ele vai lá buscar o que está nessa posição. E isto é muito importante porque várias razões, mas uma delas tem a ver também com a conveniência disto, ou seja, dado um número e obtemos imediatamente o que queremos, mas que a gente saiba esse número. Só que esse número é só o número da posição. Ora, a posição pode por vezes ter um significado preciso e a gente quer mesmo saber pela posição, mas podemos não querer, não ser o mais conveniente. Porquê? Porque a posição é um número e as coisas podemos querer obtê-las sem ser por um número. E o mais óbvio é um dicionário, não é? Quando nós vamos procurar no dicionário, queremos pôr a palavra e obter a informação da palavra. Não faz sentido nenhum pensar que temos que indicar a posição onde está a definição da palavra. Então estamos a falar de, dado um nome, um texto, que é a palavra, encontrar a sua definição. Enquanto que no array e no array list, à partida só podíamos dar um número e encontrar o que está nessa posição. Era como se num livro só podíamos ir para a página e ver o que estava na página. Não tínhamos, por exemplo, um índice. Então, generalizando esta ideia, a ideia é, dado uma coisa, obter outra. E o array só permite, dado um número, obter outro. Generalizar isto é dar qualquer coisa, obter outra coisa qualquer. E o dar qualquer coisa mais comum, que mais vezes dá jeito, é dar um nome, de facto. Porque nós lidamos melhor com nomes do que com números. Isso vê-se a todo lado, até no browser, não é? A gente escreve endereços de internet, os URLs, são nomes, mas por trás são números. Mas para nós é muito mais fácil fixar os nomes, naturalmente, do que números. Então, por essa razão também, nós fixarmos e lidarmos melhor com nomes e usarmos nomes a toda a hora, uma das estruturas mais comuns, ou de uma forma mais comum de organizar dados, é exatamente dar um nome e obter a informação. Isso também acontece. Atualmente, a toda a hora, usamos isso nos telemóveis para encontrar o nome de uma pessoa. Não é? Começamos a escrever o nome da pessoa e o telemóvel vai logo dizendo o que é que há com aquelas letras, por exemplo. Portanto, é um mapeamento. Também se chama isto de mapeamento. Também tem a ver com o conceito de função na matemática. Dar uma coisa para obter outra. Então, existe um tipo de estrutura de dados, cujo nome genérico, em inglês, chamamos de map, que é nesta lógica de mapear uma coisa noutra. Dado uma coisa, obter outra. É neste sentido. E, como é dado uma coisa, obter outra, há aqui dois tipos envolvidos, não apenas um. Porque no array list havia só um, porque um deles estava resolvido automaticamente, que era o número, que era a posição na lista. O outro é que podia variar. Portanto, só tínhamos que dar esse. E no conjunto, nem sequer há a questão da posição. É só o que é que lá está. É um conjunto de números. E pronto. Como a posição não interessa, também só havia um tipo. Agora, aqui no mapeamento, a gente quer passar de uma coisa para outra. Então, temos o map. E este map, vejam que há aqui também várias implementing classes e há aqui duas que nos vão interessar no meio destas todas, que é o hashmap temos aqui o map e nós vamos interessar pelo hashmap e pelo tree
O trimap e o hashmap. Normalmente nós até vamos usar só o hashmap, mas eu vou escolher aqui os dois. Normalmente vamos interessar mais por este. Porquê é que é esta diferente? Porquê é que é isto? O hashmap e o map, aqui também é um T7 e um H7. Isto é rigor, a razão de fundo para estas duas coisas é um tema da disciplina de estruturas das algoritmos. Isto tem a ver diretamente com a forma como é que está implementado isto, ou seja, o que é que está por trás, como é que está a ser implementado o set, nomeadamente, por exemplo, o conjunto. Ou como é que está a ser implementado o mapeamento. O que quer dizer com isto? A estrutura de dados que está por trás, a forma como as coisas estão a ser organizadas, para nós vermos isto como um mapeamento. Para nós isto é igual, não é? No fundo, usar aqui o hashmap ou o trimap, ambos têm em comum disponibilizar aqueles serviços. Portanto, a gente dá de uma coisa ou obtém outra. Isso continua a ser verdade. Mas a forma de fazer isto por trás, digamos assim, há mais do que uma forma e qualquer uma delas tem vantagens e desvantagens. Nós não vamos entrar muito nesse nível de detalhe, mas essa é a razão porque há esta dualidade aqui, hashmap, trimap. Muito resumidamente, isto tem a ver com, se vocês quiserem ver como isso conta, não é o tema da disciplina, isto tem a ver com implementar por trás esta noção de map com base numa hash table. E hash aqui vem de peneirar, do Equador. Mas a forma de expressão em informática é hash table. E esta tem a ver com uma árvore mesmo. Portanto, organizar os dados em árvore. A árvore da informática que vocês todos conhecem como utilizadores é o sistema de fecheiros. Tem cá diretorias dentro de diretorias e com fecheiros pelo meio. Não? E que forma uma árvore, desde a raiz até ao fim. Então o mapa funciona mais ou menos como uma lista binária. Uma lista binária, o que é que quer dizer com uma lista binária? Onde cada índice está um elemento com dois. Não funciona como uma lista porque não há a questão da ordem. Então como um set binário. É mais como um set, é mais como um conjunto de pares. Sim. Digamos, ele na verdade pode ser visto como um conjunto de pares, mas o que interessa aqui é que é eficiente dado o primeiro elemento do par, ficamos a saber o segundo. Portanto, é como se nós tivéssemos lá guardados, pode ser visto assim, temos o AB, temos lá o DE, temos lá o GH, e o que interessa é que quando nós damos o G, ele muito rapidamente nos dá o H. Portanto, ele tem uma associação do G ao H. Mas interessa é que seja eficiente isto. No fundo, o desafio de quem tem que implementar isto, quer aqui no hashmap, quer no trimap, é que tem que ser rápido, dado o primeiro, obter o segundo. Ou seja, dado a chave, aqui, obter o valor. E a forma de fazer isto pode ser com um array por trás, e faz-se ali um estrutura que é hash table, basicamente, é usar um array. E o tree é organizar as coisas em árvore, ordenada. Com uma ordenação para ser rápido de encontrar uma coisa na árvore. Isto depois tem a ver com aquele facto de quando as coisas estão ordenadas são rápidas de encontrar. Muito mais rápido. Aliás, basta pensar no dicionário. Se aquilo não estivesse ordenado, quanto tempo é que demorávamos a encontrar uma palavra? O simples facto de estar ordenado reduz drasticamente, não é? Aumenta drasticamente a velocidade ou o tempo, ou diminui o tempo para encontrar. Então, esta é uma questão de estar ordenado, esta é uma questão um bocadinho mais complicada de explicar no detalhe, que é usar o array mesmo, na verdade. No fundo, o que ele faz é transformar essa coisa qualquer que não é um número, num número, e depois usar um array. Esta transformação de uma coisa qualquer num número é que é o segredo da questão. E é um tema que está sempre a ser um bocadinho investigado e melhorado. E o map não é um collection? O map não, pela forma como está organizado, agora já tem a ver com a organização da própria biblioteca do Java. É algo que sinceramente eu não tinha aqui bem presente, mas olhando aqui, isto também não é suposto sabermos isto de cor, não é? Mas olhando para aqui,
a interface não tem como subinterface uma collection. Pode é ter indiretamente, quando muito. Mas quando estávamos na collection ele não aparecia, não é? Por isso deve estar separado. Isto também tem que ver que isto são umas centenas de classes e de interfaces, não é? Muitas coisas, umas são classes, outras são interfaces. E ainda há um conceito de classe abstrata, que vamos falar mais a seguir, que isso é mais parecido a uma classe, na verdade. Só que é uma classe que tem em comum com a interface o facto de não podermos fazer new. É uma classe que tem lá mais coisas, além dos cabeçalhos, mas que também não nos permite criar objetos dela. Porque, por exemplo, não tem algum método definido. Pode ser uma mistura, é uma coisa a meio caminho entre uma interface e uma classe. Como pode não ter tudo definido, como as interfaces não têm, né? Não têm lá os métodos definidos, só tem os cabeçalhos, não tem os corpos. Como a classe abstrata pode não ter, também não podemos fazer new de uma classe abstrata. Mas isso falamos depois. Agora, nós estamos a falar de interface para se perceber também do que é que andamos aqui a utilizar. Bom, resumindo, onde é que nós nos vamos querer focar? O tricep é interessante porque, por razões que vamos ver um pouco lá mais para a frente, que é, se lá colocar, mas podem experimentar, por exemplo, com a string. Com a string já vai funcionar, digamos assim. Que é o seguinte, se nós colocarmos coisas no tricep e depois as pedirmos, quando nós fomos buscar um tricep, em algo muito simples, os steps são mais simples que as listas. Agora possa parecer estranho, estamos habituados a trabalhar com listas, são parecidos aos arrays. O tricep também nós adicionamos lá coisas, portanto, se tivermos um tricep e adicionarmos, fizemos add de, sei lá, uma linha, se fosse um tricep de strings, né? E a seguir fizéssemos um add de manuel, qualquer coisa assim. Quando fôssemos buscar as coisas, quando é que podemos ir buscar as coisas? Podemos ir buscar exatamente naquele ciclo fora, é a forma mais simples de fazer. Em que, então, se era um tricep de strings, temos aqui S, 2 pontos, e o nosso tricep. E agora aqui dentro, o S ia tomar os valores que lá estavam guardados. Agora, neste caso, ia tomar primeiro o valor manual e depois o valor nativo que ia ordenar por ordem alfabética. Estou aqui a arriscar, que não fui experimentar. Ele ordena, o que lá está fica automaticamente ordenado. Portanto, é uma forma até fácil de ordenar coisas. É obter coisas ordenadas, melhor dizendo. Colocamos-las todas no tricep e depois vamos buscá-las. E podemos ir buscá-las com este ciclo for, que é a forma mais simples. Este ciclo for, então, o tal for each que falámos na semana passada, tem esta grande vantagem de poder iterar em coisas que à partida nem sequer são listas. Né? Aqui no array list não, é aquela analogia com o array, a gente vai percorrer ali a lista, não é? Mas aqui o set nem sequer é uma lista, que não está organizado como um array lá dentro, necessariamente. Aliás, este vai estar organizado como uma árvore, este vai estar organizado como um hashmap, que é um array, mas não um array como os outros, não está lá tudo assim arrumadinho. O que interessa é quando fazemos esse for each, ele vai buscar as coisas todas que lá estão. Independentemente de como é que aquilo está para lá organizado dentro. E aqui já não há aquela questão da posição. Sequer. Portanto, não é uma questão de posição em posição. O que interessa é quando nos vai devolver todos os elementos. Basta pensar que quando os dados estão lá dentro organizados como uma árvore, é como no sistema de cheiros, não é? Imaginem, se vocês tivessem a fazer um programa que fosse devolver todas as diretorias que têm a partir de uma determinada diretoria, sabe uma diretoria, ele tem que ir percorrer todas. Tem que começar por essa, eventualmente, e depois vai ver a primeira, e depois vai ver a segunda. Mas em cada uma dessas também tem que ver as outras, portanto, na verdade é um sistema recursivo. Portanto, vai ver uma diretoria, dessa diretoria tem que ver tudo lá dentro dessa, e dentro dessa pode estar outra diretoria, portanto tem que ir por aí fora, depois voltar para trás e ver as outras todas. Mas, ao mesmo tempo, vai fazendo isto por ir devolvendo, não é? E, na verdade, até há várias formas de percorrer. Podia ir primeiro ao lado esquerdo, depois primeiro ao lado direito, primeiro ao centro. Este ciclo fora resolve-nos isso, na verdade, porque vai-nos devolver as coisas já
por uma determinada ordem. E no caso do triset, as coisas vêm, de facto, se usarmos este ciclo, elas vêm ordenadas. No caso aqui do map, não faz tanto sentido ir obter os pares todos. Normalmente nós estamos mais interessados. Estamos mesmo mais interessados em obter a chave, dada a chave, obter o valor. Dado o primeiro elemento, obter o segundo. Ou seja, um dicionário, dada a palavra, encontrar a definição. Ou dado o número da pessoa, encontrar o número de telemóvel. Ou até ao contrário, dado o número de telemóvel, encontrar o nome da pessoa. Porque o número de telemóvel, embora seja um número, não é uma posição. Não é? Portanto, é um número que, na verdade, pode ser visto como uma string. É uma coisa qualquer, queremos obter outra. Isso é o mais importante quando se usa o map, é para isso que usamos o map. Mas, de vez em quando, mesmo quando estamos a usar o map, pode dar jeito de saber todos os valores. Por exemplo, podíamos querer obter todas as palavras do dicionário, ou todas as definições de palavras do dicionário. E essas, o map tem lá depois métodos que nos devolvem a chave, está aqui em baixo, que nos devolvem a chave e os valores. Por exemplo, o entry 7, este devolve um 7, mas até não era bem este que eu vos queria mostrar. O key 7, por exemplo, é mais óbvio, devolve todas as chaves do dicionário sob a forma do 7. Portanto, só, neste caso, devolvia A, B e I, que é o conjunto das chaves, e sob a forma do 7. É o que este 7 aqui faz, este key 7. E há outro para as chaves. Eu não me lembro o nome dele, mas ele está para aqui. Que é o values. Neste caso, devolve sob a forma de uma collection de todos os valores que contém na map. Aqui. Portanto, este values devolve os valores e o key set devolve as chaves, se por acaso precisássemos disso. Mas a maior parte das vezes o que nós fazemos com o hashmap é isto. Pomos lá um par, chave-valor, portanto fazemos um put, e depois fazemos um get. Só que a grande vantagem é que este get é muito mais interessante que o dos arrays, porque pode ser qualquer coisa. É um get de uma coisa que é a chave. Ou seja, deve ser, na verdade, embora aqui esteja definido como object, deve ser do tipo que quando criámos, colocámos aqui. No primeiro parâmetro, no primeiro tipo do mapa. Por exemplo, se fosse string, string. Isso é string, string. Um dicionário é string, string. Ou seja, dada uma string que é a palavra, obter uma string que é a definição da palavra. E mesmo no caso dos números de telemóvel é a mesma coisa. O número de telemóvel pode ser visto como um texto, na verdade, porque não é propriamente um número. É uma utilização de algarismos, mas não é um número no sentido que não associa, não tem a ver com uma posição. Nesse sentido, não é um número. Claro, se nós quiséssemos fazer alguma coisa com os números de telemóvel, que eu saiba, não tem nenhuma forma de verificação se é um número válido ou inválido. Sinceramente, não sei se tem esse não. Se alguém sabe. Por exemplo, o número de contribuinte tem o último algarismo, é para verificar se os outros estão certos. No fundo, é fazer uma verificação simples. É somar os, é uma coisa do género de somar os outros todos e dividir por não sei o quê e ver se o resto é igual ao último algarismo. São formas que existem de verificar erros. Permitem tratar algum nível de erro. O NIB também tem uma coisa desse género, aqueles números de identificação bancária. Pronto, há esse tipo de verificações. Há uma questão até aqui? Então, vou recapitular outra vez só. O que nos vai realmente interessar é estes três. O map, os tipos genéricos são o map, o list e o set. E então, a lista é quando a ordem interessa. O set é quando a ordem não interessa. Portanto, só interessa que está lá ou não está um objeto. Se é só saber se está, se não está, ou até obtê-los por ordem já ordenados, é boa ideia usar um set. Quando queremos, dado uma coisa, obter outra, usamos o map. E o map, em termos gerais, na programação, é muito, muito, muito utilizado. Porque, na verdade, até o array list é um caso particular do map. Podia ser visto assim. Agora, quando queremos realmente saber a ordem das coisas, qual é que está em primeiro, em segundo, em terceiro, aí precisamos mesmo de uma lista. Se não,
O map resolve praticamente tudo. Até há uma tendência para usar, vou usar e até abusar dos maps. Os maps também têm, em Java chamam de maps, não é? Mas o nome típico, se vocês quiserem procurar na literatura toda, é um array associativo. Ou, o outro nome muito comum é um dicionário. Por analogia com o map mais conhecido e famoso, que é um dicionário mesmo, real. Portanto, também, digamos, por abuso de linguagem, mas também se chama dicionário esta estrutura de dados. Portanto, ou em inglês mesmo, dictionary. Array associativo também é muito comum. Em Java, tem de facto que criar normalmente irão criar um hash map, que é aquele que à partida se cria. Este só fará mais sentido quando forem coisas de grande dimensão, porque à partida terá alguma vantagem mais usar o trimap ou com... Pronto, não vamos entrar agora por esses detalhes. Em regra, vamos usar o hashmap. E esse permite, de facto, resolver muita coisa. Mesmo agora aqui, voltando à nossa máquina de vendas, um dos exercícios que vocês podem tentar fazer, que nós podemos também pensar aqui a fazer, era se cada produto tivesse um nome, nós também podíamos, dado o nome, obter um produto, o que quer dizer que também podíamos ter uma estrutura de dados que fosse algo do género string product, ou seja, um map string product, por exemplo. Embora não seja assim o mais interessante, porque numa máquina destas a própria posição pode ser um número sequencial, embora, como já temos visto muitas vezes não são, né? As máquinas têm lá aqueles códigos mais estranhos, A, não sei o quê, A23, B, não sei o quê. Mas podia ser simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e nesse caso a lista se chega, porque o mapeamento era de uma sequência de números que se tinha para qualquer coisa. Ora, isso é o que faz o array, ou um array list. Mas se quiséssemos fazer um mapeamento de qualquer coisa para produto, ou de nome para produto, pronto, já poderíamos pensar no map. Alguma questão?